Tem um tipo de história que eu gosto bastante de ver, tanto em filmes quanto em séries, livros, que são histórias que se focam em uma família ou grupo de amigos e confiam ali nos bons personagens para trazer uma narrativa sobre as intrigas e os conflitos entre esses personagens. Eu posso dar alguns exemplos, mas eu confesso que eu não sabia que Piano de Família, novo filme da Netflix, seria um desses exemplos. Eu fui assistir esse filme sem saber nada sobre ele e basicamente ele é mais um exemplar desse tipo de história que foca bastante nas intrigas da família para contar uma história movida a bons diálogos e bons debates. Os diálogos são o que a gente espera de uma adaptação de peça, sendo que Piano de Família é a adaptação de uma peça teatral escrita pelo autor August Wilson, que também já tinha sido adaptado para o cinema em Um Limite Entre Nós, filme dirigido pelo Denzel Washington, que é pai do Malcolm Washington, diretor de Piano de Família. Inclusive, esse título de família, apesar de estar se referindo à narrativa, acaba sendo quase uma brincadeira com o fato desse filme ser bastante familiar também atrás das câmeras, já que o Denzel Washington, pai do Malcolm, ele produz Piano de Família, que também tem a produção da Katia Washington, que é filha do Denzel, e que é protagonizado pelo John David Washington, também filho do Denzel. Ou seja, a gente tem aí o pai e 3 filhos, né, os 3 irmãos ali, John David Washington, Katia Washington e Malcolm Washington, envolvidos de alguma forma nessa narrativa que tem família na frente das câmeras, atrás das câmeras e na narrativa também. Inclusive, O Limite Entre Nós foi um filme que, na época que saiu, ele fez bastante barulho na temporada de premiações e chegou a ser indicado ao Oscar. E Piano de Família também é um filme desses que já estava figurando em listas de possíveis indicados na temporada de premiação. Então, quando eu fui assistir, eu já imaginava desses dramões, né, que a gente sabe que são bem reconhecidos para prêmios, mas eu não esperava que ia ser um filme que ia ser todo ali baseado em intrigas, baseado nesses conflitos de uma única família, situados em basicamente um único espaço. Mas eu também não esperava que o diretor fosse usar tantos elementos ali diferentes de um filme de drama e que acabaram sendo bem interessantes para minha experiência, que eu já tinha sido fisgado ali pela ideia da narrativa, né? Já tinha sido fisgado pelos diálogos enquanto assistia, mas eu não esperava que ele fosse usar tão bem alguns elementos um pouco mais sombrios e bem claustrofóbicos que dão todo o tom para essa narrativa aqui. A gente tem ali uma obra que ela é filmada de uma maneira bem claustrofóbica, seja por estar ali realmente num único cenário, seja pela forma como o diretor ele gosta de situar os planos, situar todo aquele cenário que de alguma forma ele é bem sufocante. Isso faz todo sentido para a narrativa que vai trabalhar a ideia do piano como um símbolo para um legado de sangue que envolve toda essa família, todos esses personagens que são ou personagens principais ou os coadjuvantes, mas que são todos ali de um único núcleo familiar, estão basicamente sempre situados no mesmo espaço. Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Fala galera, aqui quem fala é o Ada, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se novo por aqui e deixa um like nesse vídeo para ele chegar para mais fãs de cinema. E também me segue nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora falar hoje de Piano de Família, filme dirigido pelo Malcolm Washington. Um conflito se instala na casa da família Shards quando Boy Willie, interpretado por John David Washington, volta para casa com a intenção de vender o piano da família, o único legado de seus antepassados, e que sua irmã Bernice, interpretada por Danielle Deadwyler, fará de tudo para manter. Como eu falei, filmes que adaptam peças, eles têm a tendência de se tornarem filmes muito presos no mesmo lugar, né? No mesmo local de filmagem, o que faz com que sejam filmagens um pouco mais travadas. Eu até comentei algo parecido no meu vídeo de Wicked, que o diretor ele consegue evitar essa sensação, porque ele constrói os ambientes e ele gosta de transitar por todos esses ambientes. No caso de Piano de Família, a gente tem um filme que, apesar dele ficar muito travado no mesmo lugar, ele sabe usar isso a seu favor. O diretor ele traz isso como um elemento narrativo para que a gente comece a se sentir preso nesse filme por causa justamente dos conflitos que vão se instalando nessa família. Já que a gente tem um conflito principal, que é o que essa família vai fazer com esse piano. Na verdade, um conflito liderado ali basicamente pelos 2 irmãos principais, que é a Bernice e o Boy Willie. Um quer vender esse piano, já que esse piano para ele representa uma chance de se tornar algo mais. Esse dinheiro pode ser algo para que a família mude e que ele consiga conquistar uma ambição. Já a Bernice, ela prefere manter aquele piano com a ideia de que vale lembrar do legado de sangue, de tudo que aquela família sofreu,
que está ali ligado à memória desse piano. Como esse piano é basicamente um personagem do filme, ele vai se tornando até maior do que os outros personagens. E até parece que a gente vai se sentindo claustrofóbico por estar com este piano dentro daquele ambiente, o que é uma jogada muito interessante do Malcolm Washington aqui. Afinal de contas, os dois irmãos eles têm visões muito contrapostas umas às outras, né? São visões grandes e contrapostas, que é até difícil da gente escolher um lado, já que meio que os dois de certa forma estão certos. Então assim, os dois têm muitos bons argumentos pra jogar e a gente vai vendo essa discussão aquecendo no decorrer da história. E como o ambiente é cada vez mais claustrofóbico, parece que a gente tá num ambiente que vai se fechando pra gente ter que ver isso explodir de alguma maneira em algum momento do filme. Logo a gente vê a tensão crescendo por causa desses debates, por causa desses diálogos, que são diálogos bem interessantes e, como eu falei, contextualizam muito bem o lado de cada um desses irmãos e quais são os motivos deles quererem fazer o que eles querem fazer com esse piano, de uma maneira que o filme ele não toma lados e nem pede para que você, enquanto espectador, escolha um lado. Enquanto isso, o piano ele apenas está lá representando esse legado de sangue que a gente vai aprendendo no decorrer da obra, inclusive de uma maneira bem interessante, porque o próprio piano ele tem um valor enquanto peça histórica, já que ele é todo trabalhado com a história daquela família, né? Ele é literalmente trabalhado na madeira, trazendo ali um pouco da história da escravidão, já que a escravidão faz parte do legado desses personagens. Como o filme ele vai se desenhando basicamente todos através dos diálogos, a gente realmente precisa de uma obra que ela precisa confiar nas atuações de seu elenco. E aqui a gente tem boas atuações individualmente falando. Todos os atores ali eu acho que estão muito bem em cena. Eu gostaria até de falar do Samuel L. Jackson, que é um ator que ele traz muito peso para a obra. Quando a gente vê o Samuel L. Jackson em um filme, a gente geralmente já tem aquele interesse, porque a gente sabe que o ator ele é muito bom, mas aqui ele fica um pouco de lado, ele tá mais ali para contextualizar algumas informações e para emprestar um pouco da sua presença para Piano de Família. Já que o conflito principal ele realmente ele tá focado nos dois protagonistas. Todas as atuações que o filme entrega são de alguma maneira consistentes, só que tem uma coisa que me incomodou bastante nesse sentido, que as atuações parecem fora de tom quando a gente olha elas umas com as outras. Elas se contrapõem de uma maneira esquisita, porque parece que individualmente é difícil a gente olhar e falar essa atuação ela está realmente ruim, mas quando em conjunto parece que os atores não estavam trabalhando juntos, parece que eles nem estavam filmando juntos, então tem algumas atuações que elas soam fora de tom quando a gente compara umas às outras. No único momento em que a gente tem os debates, muitas vezes isso acaba passando batido, mas em alguns momentos onde as discussões não estão tão acaloradas, a gente percebe como parece que esses atores eles tiveram orientações muito diferentes do diretor, que é um diretor inexperiente, ele tá começando agora, então meio que faz sentido esse tipo de dificuldade de uma direção de atores um pouco mais firme, e isso acaba sendo o ponto mais fraco em Piano de Família, que infelizmente são as atuações que acabam tendo um peso a mais, já que essa obra é uma obra que precisa muito de atuações que se complementem muito bem para fazer com que os diálogos gerem o efeito desejado. E o pior é que dá para notar que é justamente aí que a gente tem um bloqueio, porque o filme ele vai para um terceiro ato que é literalmente a melhor parte da obra, já que é justamente aí onde o diretor consegue aproveitar não apenas aquele tom claustrofóbico, mas alguns elementos ali do cinema de horror, que são elementos que vão sendo pontuados no decorrer da obra, mas que só ganham forma realmente nesse momento final. É aí que o Malcolm Washington ele realmente entrega o filme que ele parecia estar querendo entregar durante todo o decorrer, principalmente porque ele não só costura esse tom de horror na obra, como também vários temas relevantes que estavam sendo pontuados, coisas como religião, culpa, legado e família, que vão realmente ter todo esse impacto nesse decorrer final, que pelo menos ao meu ver ele consegue subir sim o nível do filme bastante, embora o filme tenha coisas que me incomodam, como por exemplo essas atuações um pouco fora de tom, mas no momento final nada disso acaba importando tanto, já que o diretor ele consegue mostrar que veio desenhar um desfecho realmente forte, realmente um desfecho imponente para toda essa obra, e que faz jus a todos os temas que ele vai pontuando no decorrer do filme. Eu acho que é justamente por isso que a minha experiência com Piano de Família ela é tão boa, assim, ela foi tão boa, não só porque o tema foi legal para mim, como a narrativa me interessa, e a forma como ela é entregue também foi uma forma que me interessou, mas também por causa desse final, onde o diretor consegue embalar várias coisas que eu gostei no decorrer do filme, de uma maneira bem legal e ainda temperando tudo isso com um pouquinho de horror, que é um gênero que eu gosto bastante e que pra mim fez toda a diferença pra minha experiência ser ainda mais surpreendente com Piano de Família. Então, para Piano de Família, nota 7. Gosto demais quando a Netflix ela quer entregar um bom filme, ela quer trazer uma adição de catálogo
realmente boa, realmente interessante, independente dela estar mirando ou não na temporada de premiações. Então aqui, no caso de Piano de Família, que possivelmente vai ser um dos candidatos da Netflix para a temporada de prêmios, independente de tudo isso, é um filme que me gerou uma boa experiência, é um filme interessante e, como eu falei, eu gosto de quando a Netflix trabalha bem as suas adições de catálogo. Algo que ela até fez de uma maneira interessante no decorrer do ano, já que a gente teve aí o filme Donzela, que não é um filmaço, mas é um filme divertido, é uma aventura legal, e também Sob as Águas do Sena, que já é para outro público, que é aquele trashzão de terror e que não é essa adição de catálogo para premiações, mas ainda assim é um filme que vai gerar um momento divertido para quem gosta desse tipo de filme. Mas enfim, se você assistiu Piano de Família, comenta aqui embaixo o que você achou, que eu leio todos os comentários. Muito obrigado por assistirem até aqui, valeu, falou e até mais.